Olá galera, beleza? Sou eu, Sakura Prongs, e no vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas pra você que quer trabalhar com EVA. A primeira dica é entender a diferença entre gramatura e densidade do EVA. Quando você vai comprar EVA, normalmente as pessoas vendem pela gramatura. Os tradicionais de papelaria são esses mais fininhos aqui. Normalmente eles têm 1 milímetro, alguma coisa assim. Muita gente acha que essa milimetragem é igual à densidade do EVA. Mas é diferente, você pode ter EVAs da mesma gramatura, mas de densidades diferentes. Aqui eu tenho 3 pedacinhos de EVA de 5 milímetros de densidades diferentes. Então eles têm todos a mesma gramatura, 5 milímetros, mas eles têm densidades diferentes. Uns são bem molinhos e outros são bem mais resistentes. A resistência do EVA, ela é legal quando você for fazer peças como armaduras ou coisas assim. Porque quanto mais denso o EVA, mais resistente ele é, e mais ele vai aguentar peso, mais ele vai aguentar movimentação e essas coisas. O EVA convencional, que a gente acha por aí em papelaria, normalmente tem mais ou menos essa maleabilidade aqui assim. Ele é assim mais ou menos, né? Bem maciozinho e tal. Mas a gente pode ter outros EVAs, a mesma gramatura, né, 5 milímetros, mas que são bem mais resistentes, eles até fazem barulho diferente, tipo, se eu bater esse aqui, faz um barulho meio, e esse aqui faz um barulho mais pesado, porque tem mais massa por espaço. Densidade é basicamente isso, eu não sou boa para explicar, eu bombei em química, mas quer dizer que ele tem mais volume de material por espaço de material, então ele fica mais resistente. Então, normalmente quando você for comprar em papelaria, em loja tradicional de artesanato, eles em geral só vão saber a gramatura do EVA. A densidade você só vai conseguir encontrar em lojas mais específicas, que trabalham com EVA não sempre para artesanato, né? Coisas como para piso, às vezes para trabalho com caminhão, às vezes o pessoal usa para forrar o piso do caminhão e tal. Lojas um pouco mais específicas vendem EVAs de densidades diferentes. A minha próxima dica para vocês é utilizar calor quando vocês forem trabalhar com o EVA. O EVA que a gente mais vai achar no mercado é esse EVA com a densidade bem mais comumzinha, né? Mas mesmo os mais densos reagem muito bem ao calor. Quando você for trabalhar com EVA, você vai usar o calor não só para fechar ele, para tratar os poros e para fazer com que ele fique mais bonito para a finalização da peça, mas também para modelar ele com calor. E uma coisa interessante é que quando você passa calor no EVA, ele muda de cor, ele muda de brilho. Dá pra ver nessa região aqui que ele passou a ficar brilhante e ele passou a ficar um pouco mais escuro. Esse é um sinal de que o seu EVA tá bom para trabalhar. Quando você for trabalhar com o EVA, por exemplo, para fazer cosplay, o primeiro passo para você mexer com o EVA é esquentar ele, porque assim você fecha a porosidade, porque mesmo os mais densos ainda são porosos. Isso facilita a sua finalização da peça depois da etapa de primer. Então, calor, primer e depois a pintura em cima dela. E como eu comentei do primer, ele é a terceira dica da nossa lista. Use primer. Diversos primers no mercado no qual você pode utilizar, mas você tem que passar alguma coisa para preparar o seu EVA para receber a pintura. Se você passar a sua tinta direto no seu EVA, ela vai acabar sumindo. O EVA é poroso o suficiente, mesmo quente, para fazer com que a sua tinta suma. Então você precisa passar um primer. Os primers que eu acabo mais usando são cola branca. Você pode utilizar também batida de pedra, que eu já usei muito aqui no canal. Você pode usar primer em spray, tipo esse aqui da Tech Bond. Tem gente que usa também cola de madeira. Tem uma infinidade de primers que você pode utilizar no mercado. O ideal é um primer. Primer é uma preparação para pintura, né? Que seja fácil de trabalhar e que ele deixe a sua peça não só boa para pintar, mas também que consiga te entregar a textura que você quer. Então, vale testar o que você acha que trabalha melhor e o que cabe no seu bolso, tá? Em breve vai sair um vídeo sobre primers, testando esses primers principalmente que eu uso, mas se você quiser já tem um texto pequenininho, não tão pequenininho, mas tem um texto bem legal lá no meu Instagram falando sobre primer. Tem um só sobre primers e tem um sobre cola branca como primer, beleza? A quarta dica da nossa lista é fazer uma régua com o EVA. Quando você for medir uma coisa para fazer aquilo de EVA, a gente tem uma diferença entre grossura. Então, por exemplo, se eu pegar um pedaço de papel, cadê um pedaço de papel? Uma folhinha de rascunho. Você vai pegar essa folhinha de papel
e eu marcar nela aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, blá, 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 10, 16, só pra gente ter uma ideia. E eu fazer a mesma coisa no EVA. Então, a gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 10 e 16. Só pra gente ter uma noção. Quando eu for medir alguma coisa com esse pedaço de papel, porque ele tem uma grossura diferente de material, eu vou conseguir uma metragem diferente de medida. Então, por exemplo, aqui eu consigo quase dar a volta, pegar alguma coisa mais pequenininha pra gente conseguir dar a volta aqui, ó. Aqui eu consigo dar praticamente a volta, né? Eu passo da volta do meu papel nesse aqui. Então aqui, ó, o 16, ele tá aqui mais ou menos na linha do 1, aqui, ó, tá vendo? Quando eu tô trabalhando com algo que tem volume, eu não vou conseguir a mesma medida. Ó, meu 16 tá aqui, ó, olha a diferença. Então, toda vez que você for trabalhar com algo que tenha volume, faça uma régua com aquela peça, aquele volume que você vai trabalhar e tenha em mãos para medir, porque às vezes você leva em consideração um molde feito completamente em papel, que normalmente é o que a gente imprime, e não leva ao fato de que esse molde em papel ele tem que ser maior do que a peça final, dependendo da grossura do EVA que você vai usar. Nesse caso eu estou usando um de 5 milímetros. Se eu pegar um EVA tradicional de papelaria, ele vai ter outra medida, porque as medidas sempre descontam a grossura do material. Então tem uma réguazinha de EVA em mãos para você ter noção do volume do material no qual você vai trabalhar e não correr o risco de fazer uma peça de tamanho errado. E a nossa quinta dica é utilizar um estilete bem afiado quando você vai cortar EVA, principalmente os EVAs mais grossos. Porque se você for utilizar um EVA que esteja com a lâmina não muito afiada, ou se você for usar tesoura, você não vai conseguir um corte limpo no seu EVA. Você vai começar a conseguir um corte marcado, um corte cheio de picotes, e um corte que você vai precisar, por exemplo, ter uma ferramenta de lixar, uma retífica, por exemplo, para conseguir fazer o acabamento dessa peça. Isso vai fazer com que você tenha mais trabalho. Então, principalmente nos EVAs mais grossos, a minha recomendação é que você use um estilete bem afiado. Já tem vídeo aqui no canal de como afiar a lâmina do estilete para fazer com que ela dure mais tempo, certo? E tem um vídeo aqui no canal falando sobre emendas em EVA, onde eu explico a diferença entre você fazer um corte com tesoura, com estilete. E também tem um vídeo tudo sobre EVA, onde eu explico mais a fundo várias tecnicalidades do EVA, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você quiser apoiar o canal, você pode se tornar um polvinho. Os polvinhos são os membros do clube de canal aqui do YouTube. Tem um botão aqui embaixo do Seja Membro. Muito obrigada a todos os nossos polvinhos lindos e maravilhosos que ajudam a gente a criar conteúdo aqui no YouTube. Vocês são especiais. Eu espero que esse vídeo de dicas tenha ajudado você. Beijo e até a próxima.